Quando Lázaro morreu, e, bom, Lázaro e as irmãs eram amigos de Cristo e pediram para que Cristo viesse. As irmãs pediram porque Lázaro estava doente. Cristo atrasou-se de propósito, propositadamente ele atrasou. E quando ele chegou, 4 dias depois, Lázaro já estava morto há 4 dias. E é interessante isso, só uma curiosidade mesmo. Por que 4 dias, né? Por que não 3? Por que não 2? Por que não 5? Por que 4 dias, né? Por que não algumas horas? Porque para os judeus daquela época, depois da morte, a alma ficava pairando sobre o corpo do morto durante 3 dias. Depois de 4 dias, a alma já tinha ido embora mesmo. Então, não tinha dúvida de que a alma foi embora mesmo. A alma foi embora, lá não tinha solução. E Cristo, quando chegou, que viu aquilo, mandou que tirassem a pedra de onde ele estava enterrado, e disse que já fedia, veio um fedor, e Cristo gritou: Lázaro, levanta-te, sai daí, anda e vem. E Lázaro veio. Se você trocar Cristo, a palavra Cristo, por vida, você vai perceber que Cristo não tirou a pedra. Ele mandou que tirassem a pedra. A vida não tira a pedra. Somos nós que temos que tirar a pedra. Para que a vida possa entrar, a vida não vai tirar a pedra. Mas para que o grito da vida chegue até você e lhe tire da morte, é preciso que você, na sua humanidade, tenha forças para tirar a pedra. Na hora que você tira a pedra, o grito da vida entra aonde você está e lhe arranca desse lugar. Agora, em casa, o pessoal está falando: minha pedra é meu marido. Vou arrancar, minha pedra é minha esposa, minha sogra. Calma, não é assim, não é tão fácil. Não é tão fácil. Porque normalmente essa pedra é interna. Ainda que você sofra com seu marido, ainda que você sofra com a sua esposa, não importa. É uma questão interna sua. Tire a pedra, não pare de ser passivo nisso. Assuma uma posição ativa. E a vida grita por você. Essa analogia é muito, muito boa. Bacana, né? Muito bacana. Não é bonita? Eu acho. Eu gosto dessa ideia. Porque Cristo podia ter tirado a pedra, mas ele não tirou. Ele mandou tirar. A vida não tira a pedra. Tiremos nós humanos. A vida só grita: vem, vem, e a gente vai. Eu não sei se... Desculpa, doutor, você quer falar? Porque eu queria falar sobre a empatia, que tem tudo a ver com cancelamento, né? É a dificuldade da pessoa se colocar no lugar daquela pessoa que ela tá atacando. Eu vou falar sobre empatia, que o pessoal entende muito errado isso, Vilela. Que eu ia só complementar o que o Marcos falou, perfeito, muito bonita essa... O Marcos tem boas imagens. Que quando a pessoa está num sofrimento emocional muito intenso, sobretudo com algum transtorno psiquiátrico, as coisas são insuportáveis e intermináveis e é muito difícil remover esse sentimento. É uma ideia reforçada por um sentimento muito grande, né? Porque é sempre assim, é sempre uma ideia associada a um sentimento. E às vezes é difícil, a gente precisa que os psicólogos nos ajudem disso, o remédio precisa agir, sobretudo em adolescentes. Em adolescente, qualquer sofrimento é insuportável e insuperável. A pessoa não consegue ter essa ideia, vou andar no inferno, não tem inferno repertório, né? Não tem repertório. Tudo é muito grave, tudo muito grande para ele, né? E aí acontece também, e aí a gente já pode até falar de empatia, que muitas vezes o adulto não consegue ter empatia nesse sentido. Fala, cara, deixa de frescura. Já passei por isso tanto, isso aí, como se isso ajudasse. Só o pé na bunda, né? Esquece isso, né? Eu costumo dizer que esse tipo de ajuda, Vilela, é que nem você vê alguém que tá com dificuldade financeira e fala: cara, fica rico, passa. Se você ficar rico, resolve tudo, sabe? Não é assim. Empatia, tem essa coisa de se colocar no lugar do outro. Ok. Só que eu acho que às vezes isso leva a um engano. Qual que é o engano? O engano é assim, cara, o próprio adolescente, né? Fala assim: bom, eu vou me colocar no lugar dele. Eu no lugar dele estaria achando isso aí, mas eu não estaria sofrendo desse jeito. Viu? Isso é frescura, entendido. não é pra sofrer desse jeito. Eu
com meus pensamentos, com o meu repertório, se Sim. colocar no lugar dele. Exato. É entender ele com aquele repertório, com a história dele, o que ele tá passando. É diferente isso. Exatamente. Eu resumo assim, ó. Empatia é o quê? Você entender o estado emocional de outra pessoa, o estado mental de outra pessoa. Para isso você precisa ouvir, precisa atenção. É uma característica inata que a gente tem. A gente nasce com essa característica de entender o estado mental do outro. A gente só precisa fazer o quê? Exercitar e se dedicar. Precisa ouvir, precisa ter alguma energia para isso. Você entendeu o estado mental da outra pessoa. Isso vai ter uma repercussão afetiva em você. E é aí que o elo empático se forma de uma maneira que eu brinco que é quase sobrenatural. Cara, porque se eu estiver ouvindo você falar de um problema teu e você perceber que isso mexeu com a minha emoção de qualquer forma, cara, só isso já ajuda a aliviar o teu sofrimento. Só isso já é terapêutico, sob um certo ponto de vista. Agora, uma pessoa que ouve o teu problema, mas você percebe que ele não está prestando atenção, está pensando em outra coisa e não tem repercussão emocional. Às vezes ele está esperando você acabar de falar para ele meter uma solução que ele já tem na cabeça. Cara, isso aí piora. É o tipo da coisa que a pessoa pensa, estou perdendo meu tempo, deixa eu sair daqui, né? Então, empatia, resume em 2 pontos. Entenda o estado mental dessa pessoa. Para isso você precisa um tempo de qualidade e você precisa ter real interesse. Cara, se você não tiver real interesse por essa pessoa, esquece, nem tenta ajudar, não começa que vai sair pior. Entender o estado mental, deixa tuas emoções fluírem. Você não precisa estar no lugar do outro, você não precisa concordar com o outro. Você só precisa entender. Cara, é possível até a gente se empatizar. Isso foi interessante, né? Uma vez na residência, não foi na faculdade, o meu professor ele falou assim, olha, eu lembrei agora, um colega meu residente falou assim, cara, como é que eu vou lidar com uma pessoa esquizofrênica que tá paranoica, acha que colocou um chip na cabeça e os vizinhos estão monitorando o que ele pensa? Falou assim, olha, você não precisa concordar com isso, mas você pode dizer assim, olha, eu já me senti perseguido, eu sei o quanto isso é difícil. Olha, eu já senti que as pessoas estavam me manipulando. Eu sei o quanto é difícil, eu entendo o teu sofrimento. Nesse sentido, a gente sente as mesmas coisas. A experiência de vida é totalmente diversa. É universal, né? Mas algumas coisas a gente sente de maneira universal. São coisas simples. A gente sente tristeza, angústia, ansiedade, desespero. Então a gente pode sim sentir empatia por uma pessoa sem concordar e sem viver o que ela vive. Esse é o sentido. Eu recebi aqui já, por exemplo, a mãe da Isabela Nadoni, por exemplo. Uhum. Não tem como eu falar, eu sei o que você passou. É Não. impossível. É impossível. Agora, eu posso imaginar um pouco do que você passou, assim. Eu tento me colocar no teu lugar, mas é impossível me colocar no lugar do que Mas ela passou. sabe uma coisa que ajuda muito? Que o meu preceptor, quando eu comecei a atender na faculdade, ele me chamou a atenção para uma coisa que eu lembro até hoje. Ele disse, você precisa ser mais burro. Exatamente isso. Você precisa ser mais burro, porque às vezes a gente entende demais, a gente deduz demais, a gente supõe demais, e às vezes o que a gente está supondo até pode estar certo, mas é preciso que o outro me diga isso. Por esses dias, uma pessoa que eu não sei quem é, nem vou lembrar, mas eu estava numa mesa de restaurante e uma pessoa que tinha acabado de me conhecer disse, que bom lhe encontrar, vou até aproveitar para lhe fazer uma pergunta, porque o povo acha que psicólogo, eu nem sei o que né? Porque eu não sei, eu sou o ChatGPT. É isso. Chat, responda aqui tal coisa. Mas tudo bem, com alguma boa vontade a gente tenta, né? Aí o cara disse, olha, é o seguinte, eu tô com um problema com a minha melhor amiga e eu sei que a amizade da gente vai ficar muito abalada, porque ela tá namorando com um cara, eu sei que esse cara não presta, esse cara é casado, esse cara não tem nada a ver, vai meter o pau no cara, e eu sei que ela vai chegar pra mim e vai me perguntar o que é que eu acho disso tudo. E eu vou dizer a ela tudo o que eu acho, e eu sei que essa amizade da gente vai ficar abalada. Eu disse, tá, então me diga, o que é que você vai dizer a essa moça? Eu perguntei a ele. E aí ele disse, esse cara não presta vida, bom, 10 minutos de uma aula de moralidade. Quando ele terminou de dizer, eu disse, tudo bem, você poderia substituir isso tudo por uma pergunta, só uma.
Quando ela lhe perguntasse o que você acha do namoro, isso tudo que você levou 10 minutos para me dizer, você podia transformar em uma pergunta. Fulana, você está feliz? Porque já lhe ocorreu que talvez ela esteja feliz com esta pessoa. Você acha esse homem execrável. Talvez ela até faça ela infeliz. Mas agora, por que você não simplesmente pergunta, fulano, você está feliz? Se você está feliz, basta. O que eu penso sobre essa importa. O que importa é que você está feliz. Se ela disser, não, eu não estou feliz, você diz, e por que você então está com esta pessoa? Pronto. É simples. Mas neste sentido, eu paro de ser tão inteligente e achar que eu sei de presunçoso. Tudo. É muito. Porque é muito fácil arrumar a gaveta dos outros. Ah, como é fácil consertar. É muito bom. Educar filho dos outros, então, é uma beleza. Até você ter. Né? Até. É cachorro, né? Acho absurdo gente que deixa cachorro subir na cama, deitar. Você tem seu cachorro, vem cá. É a mesma coisa. Mas você sabe que por caminhos diferentes eu cheguei na mesma conclusão que ele. Às vezes a gente pensa demais. Às vezes eu tenho que falar para os meus pacientes. O meu problema, com certeza, é pensar. Pois aprenda a ser mais burro. Nesse sentido... Eu fiz esse programa para isso. Inteligência limitada, poxa. Eu falo, a gente sente coisas simples. E os nossos sentimentos são universais. A gente sente coisas de maneira muito semelhante entre um e outro. Às vezes eu tenho que falar para os meus pacientes, olha, você está interpretando demais, fala o que você está sentindo. E é impressionante. Que a pessoa fica se explicando demais e não vai direto ao ponto. É isso? E não fala o que está sentindo. Eu pergunto, como que você está se sentindo? Ah, porque a vida é assim, a vida é assada, e não sei o que, é difícil, tal. Olha, você falou, eu entendo que a sua situação está difícil, mas você não me falou a repercussão afetiva que você teve, você não falou como estão as suas emoções. O que é um homem elegante, né? A repercussão afetiva. Eu pergunto diferente. Eu faço assim, olha, você está falando muito de coisa e pouco de você. Me diz, mas é isso mesmo. Me conta uma coisa. O que é que está doendo em você? A minha pergunta é menos educada do que a dele. O que é que está doendo em você? E às vezes a gente esquece de perguntar isso até a quem a gente gosta. Me diga, o que é que está doendo? Ah, porque está acontecendo isso e fizeram isso. Tá bom, você está falando de coisas. Eu não quero saber de coisas. Eu quero saber de sentimentos. O que é que está doendo em você? Isso é muito comum. É muito comum esse tipo de relato. Então, eu acho que a gente precisa retomar um pouco essa coisa da empatia pelo viés do outro, como ele lembra, e não pelo nosso viés. Tem que se esvaziar um pouco. É tão difícil, às vezes, se esvaziar um pouco do ego. Tem uma turma, Vilela, que eu gosto muito, que eles são craques nisso, o pessoal do CVV, por exemplo. Eles fazem uma escuta empática muito legal. Tem 2 serviços voluntários que eu colaboro, que eu gosto muito. CVV eu sou fã, eu falo, eu não sou... Eles me têm como um parceiro especialista, eu tenho eles como fãs, né? São pessoas que em sistema de plantão, eles ficam lá disponíveis para falar com pessoas que simplesmente não tem com quem desabafar, não tem com quem contar um fato, solitárias por algum motivo ou por qualquer circunstância não quer falar com mais ninguém e ligam de forma anônima para falar com eles. Essas pessoas são os voluntários mais queridos que eu tenho, que são pessoas que elas são muito treinadas para isso, fazem isso muito bem. Centro de valorização da vida. Centro de valorização da vida, sabe? O início do meu interesse pelo tema da prevenção de suicídio começou com um relato deles, inclusive. É impressionante isso. Eu não era nem aluno de medicina ainda, e eu vi uma reportagem sobre o CVV. E um senhor contando que estava à beira de cometer um ato derradeiro, de tirar a própria vida, e resolveu ligar para o CVV. E muitas vezes ter alguém com quem falar nesse momento pode impedir um ato impulsivo. E foi o que aconteceu com ele. Só que ele estava tão desesperado que ele ficou 40 minutos chorando. E ele contou, fiquei 40 minutos chorando e a pessoa ficou do outro lado lá esperando me recompor para conseguir falar alguma coisa depois de 40 minutos. E ele conversou lá com a pessoa do CVV, não teve esse ato, felizmente. E na ocasião da matéria, ele era um voluntário do CVV. Filmaram ele indo lá no telefone receber os telefonemas lá do pessoal do CVV. Isso aí já me chamou muita atenção. Chamou muita atenção disso, né? Como, às vezes, ter alguém para te ouvir de uma maneira adequada pode evitar um ato impulsivo. Então, esse é o sentido da empatia. E não tem nenhum julgamento. Para você ter um vínculo empático, mesmo você não pode ter um julgamento, você precisa deixar o julgamento por fora.
É possível, sim, você ter um vínculo empático com a pessoa que teve o pior dos atos, mesmo na sua opinião, você lembrando. Eu vou dar um exemplo. Imagina uma pessoa, por exemplo, que... Eu não sei se pode falar essa palavra aqui, Vilela. Então use um sinônimo ou um atenuante. Tá, imagina uma pessoa que tem uma orientação para com pessoas mais novas. Tá, entendi. Então já entendeu, todo mundo já entendeu. Mas essa pessoa quer se tratar. Essa pessoa não quer dar vazão a isso. E essa pessoa quer se tratar. E existem serviços que prestam tratamento a essa pessoa. Você consegue ter um vínculo empático com essa pessoa? É difícil. É difícil. Mas se você conseguir, até assim é possível ter um vínculo empático. Falar assim, cara, essa pessoa, ela tem uma tendência, uma inclinação a qual ela quer combater. Que é egodistônica, ela não gostaria de ser assim. E ela está aqui para ter uma ajuda para não ser assim. Quantas inclinações nós temos que a gente luta contra elas também e isso amargura a gente, isso deixa a gente cansado muitas vezes. Se você pensar assim, cara, eu já passei por alguma situação assim, eu já passei por várias situações assim. Então será que eu posso ajudar ele também a ele poder vencer essa inclinação que ele tem? É um jeito de estabelecer um vínculo empático, mas nessa hora, eu peguei um exemplo extremo, tá? Só para deixar para a galera que tá ouvindo, por exemplo, bem didático. Um assassino, ou um ex-assassino, ou mas um ex-assassino, um cara que foi condenado. Mas eu gosto do exemplo extremo, porque o assassino, coisas assim, a gente ainda consegue se colocar no lugar e dizer, eu poderia matar alguém, eu poderia fazer algo assim. O exemplo que ele deu, a gente não consegue se colocar no lugar, porque é algo que está muito, muito fora da curva, né? Agora... Mas ainda assim a gente consegue compreender o sentimento dele. Não, né? consegue, mas para compreender o sentimento dessa pessoa, eu tenho que fazer uma coisa que a gente tem muita dificuldade de fazer, é entender que eu sou tão imprestável quanto o outro. E nós somos muito imprestáveis. Enquanto seres humanos nós somos. Agora a gente tem a mania de achar que a gente é muito bom, que a gente é muito virtuoso, que a gente pode, que a gente faz, que a gente acontece. Isso não é verdade. Enquanto seres humanos, nós somos a mesma porcaria. Eu posso não fazer o que essa pessoa faz, mas eu posso fazer coisas muito ruins também. Bom, as pessoas têm feito, inclusive, coisas muito ruins. Eu ia falar isso. Né? A gente tá falando de extremos, mas tem gente que tá colocando ideologia política como se fosse uma coisa tão extrema que desumaniza o outro para destruir. Ah, isso é triste demais. É assim, não é só uma opinião diferente ou uma escolha diferente. Essa pessoa tem que ser eliminada. Ela tem que ser eliminada. Cara, você tem que perder tua grana, você tem que ficar desempregado e eu não tô nem aí. Ela desumaniza outra pessoa. Exato. Eu não entendo isso. E parece que nunca basta. Mas não é o que... Tô falando de amigos de muito tempo, de família, e de repente, não, porque pensa diferente nessa parte ideológica, eu quero que você morra, não fale mais comigo. Eu não entendo.